Alunos, tudo bem? Hoje nós teremos uma aula de revisão. Vamos lá? Então aqui, pessoal, eu coloquei um sumário com os conteúdos que nós tivemos e que nós vamos revisar agora. Então nós aprendemos sobre equilíbrio químico, sobre o princípio de Le Chatelier, tivemos introdução à química orgânica, aprendemos sobre hidrocarbonetos e as funções oxigenadas. E agora a gente vai relembrar um pouquinho de cada um deles. Então, iniciando, né, gente, na nossa aula de equilíbrio químico, nós tivemos o conceito do que é uma reação reversível. Então, nós vimos que uma reação reversível é aquela reação onde os reagentes se transformam nos produtos e, à medida que os produtos se formam, eles se regeneram nos reagentes iniciais. Então, aqui eu coloquei uma representação de uma reação reversível, né? Lembrando que uma reação reversível tem que ter essa dupla seta, que indica a reação direta, que é dos reagentes formando os produtos, e a reação inversa, que é os produtos formando os reagentes. Vimos o que é o equilíbrio químico, né? Então, o que é o equilíbrio químico? Nós dizemos, pessoal, que uma reação ela atinge a situação de equilíbrio quando a velocidade da reação direta e da reação inversa são iguais e a partir desse momento, então, a concentração de todas as espécies envolvidas, ou seja, reagentes e produtos, permanecem constantes. Então, aqui, por exemplo, nesse primeiro gráfico, nós estamos representando a questão da velocidade, onde eu tenho que aqui que a reação direta, que está representada pela linha azul, e a reação inversa, representada pela linha vermelho, elas entram em equilíbrio quando? Quando a velocidade das duas reações são iguais, ou seja, aqui nesse pontinho preto, porque é nesse momento que a minha reação ela entra em equilíbrio, porque as duas reações, né, a direta e a inversa, têm a mesma velocidade. E quando isso aqui acontece, automaticamente o que nós temos é que a concentração de reagentes e produtos, elas permanecem constantes. Então, analisando aqui esse gráfico, né, por exemplo, nós sabemos que o equilíbrio é atingido a partir aqui desse ponto, porque é a partir desse ponto que eu não tenho mais variação das concentrações de reagentes e produtos. Então, nós também vimos, gente, que o equilíbrio ele pode ser classificado como homogêneo ou como heterogêneo. Então, o equilíbrio homogêneo é aquele equilíbrio quando todos os reagentes e produtos estão na mesma fase. Por exemplo, aqui nessa reação eu tenho o nitrogênio no estado gasoso, reagindo com o hidrogênio no estado gasoso, formando amônia também no estado gasoso. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio homogêneo, porque reagentes e produtos estão na mesma fase. Já o equilíbrio será heterogêneo quando os reagentes e produtos estiverem em fases diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho a reação do bicarbonato de sódio, que está no estado sólido, se decompondo, formando carbonato de sódio no estado sólido, dióxido de carbono no estado gasoso e água no estado gasoso. Então, aqui os meus reagentes e produtos estão no estado sólido e gasoso. Então, aqui eu tenho um equilíbrio heterogêneo, porque reagentes e produtos estão em fases diferentes. Vimos o que são as constantes de equilíbrio, né, pessoal? Então, nós vimos que as constantes de equilíbrio sempre ela é montada e é calculada como produtos dividido pelos reagentes. E eu apresentei dois tipos de constantes para vocês. A constante de equilíbrio em função da concentração, que é o Kc, e a constante de equilíbrio em função das pressões parciais, que é a Kp. Então, a Kc, gente, que é a constante de equilíbrio com base nas concentrações, né? Lembrando que quando nós montamos a Kc, nós não representamos no Kc os compostos sólidos e a água. Pessoal, tem uma reação, né, do ferro reagindo com o cobre, e aqui eu coloquei o Kc, então o Kc é sempre produtos dividido pelos reagentes, né? Então, aqui no caso, esse Kc fica ferro 3+, elevado a 2, né, gente? Porque a gente sempre coloca aqui o coeficiente elevado aqui nos colchetes, dividido pelo cobre 2+, elevado a 3. Então, o cobre 2+, que é o reagente, e aqui eu pego o coeficiente aqui da reação e elevo aqui na hora de montar o Kc. Então, aqui no caso, eu não representei, né, o cobre sólido e o ferro sólido, porque no Kc nós não representamos componentes sólidos e água quando eu tenho reações no meio aquoso. Já o Kp é a constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Então, no Kp, nós só indicamos as espécies gasosas. Então, aqui, por exemplo, nitrogênio reagindo com hidrogênio formando amônia. Quando eu monto o Kp, fica como P de pressão da amônia elevada a 2,
sempre o coeficiente aqui fica elevado na constante, dividido pelos reagentes, que é o quê? Pressão de nitrogênio elevada a 1 vezes pressão de hidrogênio elevada a 3. Vimos o princípio de Le Chatelier. O que o princípio de Le Chatelier fala? Gente, ele fala que quando nós temos um sistema que está lá em equilíbrio, né, quando a velocidade da reação direta e inversa foram iguais e as concentrações permanecem constantes, então quando eu tenho uma reação, um sistema que está em equilíbrio, e ocorre uma perturbação externa nesse sistema em equilíbrio, como por exemplo, se eu alterar a concentração de um reagente ou de um produto, eu vou ter um favorecimento de um dos sentidos de equilíbrio, de modo a compensar essa modificação que foi imposta. Então, se o meu equilíbrio ele sofre uma perturbação, ele vai se reorganizar, se rearranjar, de modo que aquele equilíbrio seja estabelecido novamente. E aqui eu coloquei um resuminho para vocês do que nós vimos lá na nossa aula de princípios de Le Chatelier, quais são os fatores que podem, então, deslocar o equilíbrio e o que acontece. Então, por exemplo, quando eu tenho um aumento da concentração de uma substância, seja um reagente ou um produto, para eu voltar para a minha situação de equilíbrio, eu preciso deslocar minha reação no sentido que eu consumo essa substância. Já quando tem a diminuição da concentração de uma substância, eu preciso deslocar a reação no sentido em que eu forme mais essa substância. Quando eu tenho um aumento da pressão, eu desloco no sentido do menor volume gasoso. Já quando eu diminuo a pressão, eu desloco no sentido do maior volume gasoso. Quando eu tenho aumento da temperatura, gente, eu vou deslocar minha reação no sentido de absorver o calor. Então, no sentido da minha reação endotérmica. E quando eu diminuo a temperatura, eu vou deslocar minha reação no sentido de liberar calor, que é o exotérmico. E nós vimos que o catalisador, né, pessoal, ele não desloca o equilíbrio. Conforme nós vimos lá nas nossas aulas de cinética química, a função do catalisador em uma reação é aumentar a velocidade da reação. Ele atua diminuindo a energia de ativação. Então, o catalisador, ele não desloca o equilíbrio. Ele apenas aumenta a velocidade da reação. Ele aumenta a velocidade tanto da reação direta quanto da reação inversa. Aqui um exemplo de um exercício que nós fizemos lá na aula, né? Então, aqui eu coloquei a reação de formação de amônia e eu queria saber quais as alternativas eram verdadeiras. Então, por exemplo, na A, ele fala que quando eu diminuo a quantidade de amônia, eu desloco esse equilíbrio para a direita. Está correto. Então, se eu tiro a amônia, se eu diminuo a quantidade, eu tenho que deslocar o meu equilíbrio de modo que eu produza mais essa substância. Então, eu desloco para a direita. Na B, ele fala que aumentando a quantidade de hidrogênio, eu desloco o equilíbrio para a direita. Também está correto. Se eu aumentei a minha quantidade de hidrogênio, eu vou ter que deslocar a minha reação no sentido em que eu consuma esse hidrogênio. Então, qual que é o sentido que eu consumo? É a formação de amônia. Se eu diminuo a concentração de nitrogênio, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Isso mesmo. Se eu tiro aqui o nitrogênio, lembra que lá na aula eu coloquei o exemplo de uma balança? A minha balança está equilibrada. Se eu tiro aqui nitrogênio, eu preciso colocar mais nitrogênio para equilibrar novamente a minha balança. Então, desloca a minha reação no sentido em que eu formo o nitrogênio, que aqui no caso é para a esquerda. E na letra D, ele fala que se eu aumento ou diminuo as quantidades de espécies químicas dessa equação, o equilíbrio não se altera. E isso não é verdade, né? Na verdade, isso aqui é o oposto que fala o princípio de Le Chatelier. Então, quando eu aumento ou diminuo a quantidade de um reagente ou de um produto, de uma reação que está em equilíbrio, eu estou provocando uma perturbação externa naquele sistema. Então, meu sistema ele vai se reorganizar, se readequar, de modo que ele estabeleça novamente o equilíbrio. Depois nós começamos a ver a química orgânica, né, gente? Então, a química orgânica é aquela parte da química que estuda os compostos formados de carbono. E aqui eu apresentei para vocês os postulados de Kekulé. Então, o primeiro postulado de Kekulé, ele fala que o carbono ele é tetravalente, ou seja, o carbono ele pode fazer no máximo 4 ligações. Aliás, ele deve fazer 4 ligações covalentes. O segundo postulado que ele fala que o carbono é um dos compostos que tem uma característica muito peculiar, que é a capacidade de formar cadeias carbônicas. E aqui nós vimos sobre a classificação dos carbonos, né? Então, nós vimos que um carbono ele pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. Um carbono será primário, gente, quando ele estiver ligado a apenas um outro átomo de carbono, que é o que acontece aqui com os carbonos representados em verde. Já um carbono será secundário quando um átomo de carbono estiver ligado a 2 outros átomos de carbono, que é o caso aqui desse carbono em laranja, ele está ligado a 2 outros átomos de carbono.
Um carbono será terciário quando esse átomo de carbono estiver ligado a outros 3 átomos de carbono, que é o caso aqui desse carbono rosa. Ele está ligado a outros 3 átomos de carbono, então ele é um carbono terciário. E por fim, o carbono ele pode ser quaternário, ele vai ser quaternário quando ele estiver ligado a outros 4 átomos de carbono, que é o que acontece com esse carbono em azul. Ele está ligado a 4 outros átomos de carbono, então ele é um carbono quaternário. Aqui, gente, eu coloquei um resuminho que eu coloquei lá na aula para vocês de como nós podemos classificar as cadeias carbônicas. Então, nós vimos que as cadeias carbônicas podem ser abertas ou fechadas. E quando elas são abertas, nós podemos classificar em relação à presença ou não de um heteroátomo. Então, se eu tiver um heteroátomo, ela é heterogênea. Se eu não tiver heteroátomo, ela é homogênea. Se a minha cadeia carbônica apresentar uma ligação dupla ou tripla, ela é classificada como insaturada, mas se ela tiver apenas ligações simples, ela é saturada. E também podemos classificar em relação à presença de ramificação. Se ela tiver ramificação, ela é ramificada, e se ela não tiver ramificação, ela é não ramificada ou normal. Já as cadeias fechadas, nós também classificamos em relação à presença do heteroátomo. Se eu não tiver heteroátomo, se eu tiver, né, a presença de um heteroátomo, ela é heterocíclica. Se eu não tiver um heteroátomo, ela é homocíclica. Se a minha cadeia fechada tiver alguma ligação dupla ou ligação tripla, ela é insaturada. E se ela não tiver apenas ligações simples, ela é saturada. E também podemos classificar as cadeias fechadas ou cíclicas em aromáticas ou não aromáticas. Se a cadeia tiver um anel benzênico, ela é aromática. Se ela não tiver, ela é não aromática. Vimos o que são os hidrocarbonetos. Então, nós vimos que os hidrocarbonetos são compostos que são formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um hidrocarboneto, porque ele é formado por carbono e hidrogênio. Aqui, gente, eu tenho um hidrocarboneto? Não, eu não tenho hidrocarboneto, porque eu tenho aqui a presença de um oxigênio. E aqui eu tenho hidrocarboneto? Sim, eu tenho um hidrocarboneto aromático, porque aqui eu tenho um anel benzênico. E aqui eu coloquei, né, um resuminho do que nós vimos lá na nossa aula da classificação dos hidrocarbonetos. Né, aqui um resuminho do que nós vimos. Então, os hidrocarbonetos eles podem ser alcanos, então ele vai ser um alcano quando ele tiver apenas ligações simples entre carbonos. Ele pode ser um alceno, que é quando eu tiver uma ligação dupla entre dois carbonos, né, em um hidrocarboneto de cadeia aberta. Os alcinos, que são hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam uma única ligação tripla entre carbonos. Depois, nós temos o alcadieno, que são também hidrocarbonetos, né, acíclicos, que apresentam duas ligações duplas entre carbonos. Os cicloalcanos são hidrocarbonetos cíclicos, hidrocarbonetos de cadeia fechada, que apresentam apenas ligações simples. O cicloalceno também são hidrocarbonetos de cadeia fechada, que apresentam uma ligação dupla. E os aromáticos, que são aqueles que apresentam um anel ou um núcleo aromático. Vimos como dar o nome, né, gente, dos hidrocarbonetos. Então, aqui eu vou colocar de uma forma bem resumida, porque nós já vimos isso lá na nossa aula. Então, eu sempre coloco o prefixo, que é o número de carbonos, e a terminação de acordo com o hidrocarboneto. Então, se ele for um alcano, a terminação é ano, né? Aqui, de novo, eu coloco os prefixos. Quando eu tenho um carbono, o prefixo é met. Quando eu tenho 2 carbonos, o prefixo é et. Quando eu tenho 3 carbonos, o prefixo é prop, e assim sucessivamente. E quando eu tenho a ramificação, não podemos esquecer, né, de identificar a cadeia principal, que é aquela cadeia que tem o maior número de carbonos, numerar a minha cadeia de modo que as minhas ramificações fiquem nos menores números possíveis, e na hora de dar o nome, eu coloco a posição do radical, o nome do radical e o nome do hidrocarboneto. Aqui também, né, os alcinos e os alcadienos, de um modo geral é a mesma regra. Os cicloalcanos e cicloalcenos, que são hidrocarbonetos de cadeia fechada, né? Então, você sempre vai colocar a palavra ciclo na frente. Ciclo, o prefixo de carbonos. Se for um cicloalcano, a terminação ano. E se for um cicloalceno, a terminação eno. Os aromáticos, né, os que apresentam o anel aromático, eu vou colocar a posição do radical, o nome do radical e a terminação benzeno. E aí nós começamos a ver, então, as funções químicas, né, pessoal? Nós vimos que as funções químicas são conjuntos de substâncias que apresentam semelhanças na sua forma estrutural e, consequentemente, elas apresentam propriedades físico-químicas semelhantes. E nós vimos que o grupo de átomos que é característico de cada função química é chamado de grupo funcional.
E aí, então, nós começamos a aprender as funções oxigenadas. Primeiro, nós aprendemos sobre o álcool. Então, o álcool ele é caracterizado por esse grupo funcional, onde você tem a hidroxila ligada a carbonos saturados, ou seja, carbonos que fazem apenas ligações simples com outros carbonos. Aqui, né, como que dar o nome de álcoois, né? Então, o álcool sempre vai ter a terminação ol, né? Então, aqui, por exemplo, essa cadeia, eu tenho 5 carbonos, prefixo pente, porque eu só tenho ligações simples, e eu não posso esquecer de indicar a posição da minha hidroxila, aqui no caso a posição 2 e a terminação ol, pentan 2ol. Lembrando sempre, gente, de numerar, quando eu tenho, né, grupo funcional, a numeração correta é a numeração daquele carbono que está mais próximo do grupo funcional. E aqui no caso, quando eu tenho um composto ramificado, né, eu indico a posição do radical, o nome do radical e o nome do álcool. Aqui nesse caso, eu tenho 4-metil-pentan-2ol. Aqui também dei alguns exemplos, né, de álcoois cíclicos, né? Então, não pode esquecer de colocar a palavra ciclo na frente. Então, ciclo, como eu tenho 5 carbonos pente e a terminação anol, ciclopentanol. E se ele tiver ramificação, também não esquecer de colocar a posição do radical, o nome do radical e o nome do álcool. Aqui nesse caso, eu tenho 3-metil, ciclo, hexan, 1-ol. Vimos como classificar os álcoois, né? Então, nós vimos que o álcool ele é classificado de acordo com a posição da hidroxila. Então, se a hidroxila está ligada a um carbono primário, o álcool é primário. Se a hidroxila está ligada a um carbono secundário, o álcool é secundário. E se a hidroxila está ligada a um carbono terciário, o álcool é terciário. Função fenol. A função fenol é quando eu tenho a hidroxila ligada ao anel aromático. Como que eu dou o nome? 1-hidrox, posição do radical, nome do radical e a terminação benzeno, tá? Então, aqui o OH sempre vai estar no carbono 1 e aí eu numero de modo que os radicais fiquem nos menores números possíveis. Então, aqui nesse primeiro composto eu tenho 1-hidroxi, 2-metilbenzeno. Já que nesse segundo composto eu tenho 1-hidroxi, 4-metilbenzeno. Depois nós vimos o aldeído, né, gente? Cujo grupo funcional característico é esse aqui, onde você tem o carbono fazendo dupla ligação com oxigênio e ligação simples com hidrogênio, sendo que esse grupo ele sempre está localizado na ponta da cadeia carbônica. Como dar o nome, gente? A mesma coisa. Prefixo é o número de carbonos e quando for um aldeído, utiliza a terminação -al. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 2 carbonos, então eu tenho o etanal, que o nome comum é acetaldeído. E quando tiver ramificação, a mesma coisa. Numera a minha cadeia, sempre iniciando a extremidade mais próxima do grupo funcional. E aqui no caso eu tenho 2,3-dimetilbutanal. Depois nós vimos a acetona, que é aquela função, né, onde você tem o carbono fazendo dupla ligação com oxigênio entre outros 2 carbonos. Vimos que na hora de dar o nome, a nomenclatura, né, a terminação dos compostos de cetona é ona. E aqui, né, pentan 2-ona, lembrando que sempre quando a acetona tiver mais de 3 carbonos, nós temos que indicar a posição aqui da carbonila, e quando tiver um composto ramificado, também não posso esquecer de colocar a posição e o nome do radical. Aqui o caso de cetonas cíclicas, né, então sempre colocar a palavra ciclo na frente, certo? Vimos depois o ácido carboxílico, que é quando você tem o carbono fazendo dupla ligação com oxigênio e ligação simples com o OH, sendo que o grupo funcional também pode ser representado aqui dessa forma simplificada, COOH. Na hora de dar o nome de ácido carboxílico, eu coloco a palavra ácido, o prefixo é o número de carbonos e a terminação anoico. Né? Por exemplo, ácido metanoico. Como eu tenho um carbono, o prefixo é met. No caso do éster, nós vimos que o grupo funcional é o carbono, fazendo dupla ligação com oxigênio, ligação simples com oxigênio, e aqui eu tenho os radicais. Nós vimos que um éster ele é formado a partir de uma reação de esterificação, que é uma reação que acontece entre um ácido carboxílico e um álcool, formando o éster. Lembrando, né, gente, que a parte aqui do éster, onde eu tenho carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, ela veio aqui do ácido carboxílico, tá vendo essa parte aqui em rosinha? Já a parte do éster, onde eu tenho aqui o oxigênio ligado a carbono, fazendo ligação simples, ele veio aqui do álcool, que é essa parte aqui em azul. A hidroxila do ácido carboxílico e o hidrogênio aqui do álcool, eles reagem para formar aqui a molécula de água.
Na hora de dar o nome do éster, a primeira parte é a parte correspondente do ácido carboxílico de origem, terminação onoato, e a segunda parte correspondente à parte do álcool. Então, aqui no caso, eu tenho um carbono na parte que veio do ácido carboxílico, então metanoato de, e na parte que veio aqui do álcool eu também tenho um carbono. Então, o nome fica metanoato de metila. No caso de ésteres ramificados, não esquecer de colocar a posição e o nome do radical. Lembrando, né, gente, que os ésteres são compostos flavorizantes, ou seja, os ésteres são os compostos que são muito utilizados aí, né, para produzir, para imitar, né, aromas, né, em balas, em sucos, em bolos. E, por fim, nós vimos a função éter, que é quando você tem aqui o heteroátomo de oxigênio entre dois átomos de carbono. Nós vimos que no caso dos ésteres, nós temos a nomenclatura oficial e a nomenclatura usual. A usual ela é muito utilizada também. Na oficial, né, a dica que eu dei para vocês é vocês dividirem o éter em duas, né, a cadeia do éter em duas cadeias, uma antes e uma depois do oxigênio. E na hora de dar o nome é o prefixo correspondente ao grupo menor e a terminação oxi, e o prefixo correspondente ao grupo maior e a terminação ano. Então, aqui nesse caso, como eu tenho 2 carbonos de cada lado, então fica o nome oficial etoxetano e o nome usual éter dietílico. Gente, essa foi a nossa aula de revisão. Espero que vocês tenham conseguido relembrar um pouquinho do que nós aprendemos. Muito obrigada pela participação e até a próxima aula.